a lição da terça-feira, já entraremos também agora no capítulo 4 de Josué, onde o autor trouxe o título Lembre-se, lembre-se. E agora vamos chegar aqui a um ponto em que nós vamos nos deparar, mais uma vez, a arca em destaque, mas houve uma ordem interessante. E nessa ordem, o autor vai se deter aqui na terça e na quarta-feira, de forma especial, que foram as pedras retiradas do leito do rio, próximo de onde estavam parados os sacerdotes. Cada príncipe de uma das 12 tribos de Israel retirou uma pedra para que um altar fosse feito próximo à cidade de Gilgal, e esse altar erigido fosse um memorial, um lembrete de que Deus havia feito o povo passar em seco, com os pés enxutos. O autor da lição dá ênfase, e Josué dá ênfase, como Moisés deu ênfase, que o povo passou em seco. Não houve lama, não houve água molhada debaixo dos pés. Passaram em seco o Jordão, como haviam passado em seco o Mar Vermelho. E esta palavra, esse termo sinal, normalmente ele está associado também à palavra maravilha, que nós já destacamos. E isso também pode se referir a um símbolo, um sinal externo. Nós temos na Bíblia alguns deles: o arco-íris, o sangue lá na porta, o sábado, todos são chamados de sinais. E em Josué 4, o sinal é um memorial que deveria ser transmitido, a lembrança do fato da travessia devia ser transmitida de geração em geração, como um milagre contado dos pais para os filhos. E este termo memorial, ele vem de uma palavra hebraica zakar, que indica mais do que um ato passivo de recordar algo. Significa praticar uma ação correspondente. Ou seja, não era só contar uma história, o povo passou. Não, eles deveriam, é como se eles revivessem aquela travessia. Era uma lembrança que deveria produzir neles gratidão, deveria produzir um impacto de gratidão que suscitaria ao mesmo tempo uma renovação do compromisso de fidelidade a Deus. Irmãos, isso é muito impressionante. E aqui, vou pedir para a produção colocar o versículo 6 do capítulo 4, e diz assim: para que isto seja por sinal, já comentamos a palavra sinal, e quando os vossos filhos no futuro perguntarem dizendo, que vos significam estas pedras? Por favor, produção, verso 7, então lhes direis que as águas do Jordão foram cortadas diante da arca da aliança do Senhor. Em passando ela foram as águas do Jordão cortadas. Estas pedras serão para sempre por memorial dos filhos de Israel. Esta palavra memorial, que remete à lembrança, que remete ao sinal, deveria não só ser uma história a ser contada, mas ela deveria produzir uma reação no povo, de uma renovação da fidelidade a Deus, uma renovação da entrega a Deus e uma renovação de compreensão e de gratidão ao Senhor pelas bênçãos derramadas. A pergunta que seria feita para as gerações, ela é muito significativa e ela deveria ser formulada de forma assim pessoal. O que significam estas pedras para vocês? Cada nova geração deveria, por isso, na mente e no coração, entender o significado daquelas pedras. Sabe, irmãos, nós precisamos de memoriais em nossa caminhada espiritual, em nossa caminhada religiosa, para não só nos fazer lembrar de certas coisas, mas para despertar em nós uma renovação do nosso compromisso espiritual com Deus. Aí estão as semanas especiais de oração, aí estão os 10 dias de oração, aí está as semanas de evangelismo, no primeiro e no segundo semestre. São oportunidades que Deus nos dá, são memoriais, são sinais que Deus nos dá para reformularmos, para renovarmos os nossos votos de fidelidade a Deus e a nossa compreensão da atuação de Deus em nossa vida. E nós precisamos disso, como Deus sabia que aquele povo precisava, Deus sabe que nós precisamos hoje também. No fim, irmãos, nós precisamos desenvolver a nossa fé constantemente, mas uma fé que esteja alicerçada não nas tradições, mas uma fé que esteja alicerçada
na convicção da palavra de Deus, que deve ser para nós uma espada viva, cortante, que nos aproxime de Deus e nos conduza, que nos ilumine o caminho, que nos mostre o caminho em que devemos andar. E desta maneira, nós então colocamos um ponto final na lição da terça-feira.